Muito bem, pessoal. Agora a gente vai dar continuidade aí ao estudo das nossas obras de filosofia. É claro que eu estou dando neste momento ênfase às obras que a Universidade Federal do Paraná tem pedido como leitura obrigatória para a sua primeira fase para os alunos que vão prestar o seu vestibular. Mas é de uso público de todos, né? Não necessariamente você precisa fazer vestibular para ler essas obras, nem tão pouco para você fazer uso desse vídeo. O que acontece na verdade é simplesmente uma seleção bastante objetiva. Nós vamos fazer seleção de outros textos, de textos de história, de textos de geopolítica, para ajudar você aí na construção do seu pensar para a prova do dia 27 de outubro e para as demais provas que virão. Afinal de contas, cultura nunca é demais. Bem, é demais, segundo o nosso autor, Michel Foucault, que nós vamos agora dar uma olhadinha na obra Os Corpos Dóceis, que você pode encontrar no capítulo 3 da obra Vigiar e Punir, do autor francês Michel Foucault, autor contemporâneo de produção densa de obras muito interessantes que merecem ser analisadas, vistas, pelo menos para que você saiba que existe. Então vamos dar uma olhadinha no que ele tem a nos dizer. Ele vai afirmar que no século XVIII o corpo ele é inventado como um princípio muito abundante de poder, né? Enquanto máquina, sistema e disciplina. Ele é concomitantemente dócil e frágil, né? Alguma coisa possível de manipular e de fácil adestramento, enfim, passível de dominação. A disciplina dos séculos XVII e XVIII recebe um tratamento diferenciado do que era aplicado anteriormente, fugindo completamente dos princípios de escravização, né, e de domesticidade das épocas passadas. É o uso do corpo para fins predestinados mesmo, predeterminados, né? A disciplina fabrica corpos dóceis, humildes, altamente especializados e com capacidade para desempenhar as mais variadas tarefas. A disciplina, aplicada à força em termos econômicos, reduz qualquer espécie de resistência que o corpo possa vir a oferecer ao poder. O corpo só pode ser utilizado como fonte econômica e útil se ao mesmo tempo for produtivo e submisso. Essa submissão, né, ela não é obtida só por aparelhos de violência ou da ideologia. Ela pode ser conseguida usando-se a força contra a força, sem, no entanto, ser violenta. Ela pode ser estimada, organizada de forma quase imperceptível, sem fazer uso de armas nem de terror, por exemplo, e, no entanto, continuar a ser disciplina física. Os métodos que possibilitam o controle das particularidades das operações do corpo, né, que realizam a submissão constante de suas forças e lhe obrigam uma relação de docilidade, utilidade são o que comumente conhecemos por disciplina. As disciplinas já existiam anteriormente, por exemplo, nos conventos, nos exércitos, nas oficinas. No entanto, é no decorrer dos séculos XVII e XVIII que elas tomam fórmulas gerais de dominação. As regras das localizações funcionais vai fazer com que, pouco a pouco, os espaços que estavam geralmente livres para vários usos se especializem para satisfazer as necessidades de vigiar e para acabar com comunicações perigosas. Além disso, permite também criar espaços úteis, né? A disciplina é a massificação individualizadora e todos se sujeitam às mesmas obrigações num lugar determinado. Por exemplo, na arte de colocar os homens enfileirados, a disciplina individualiza os corpos. Nos colégios, por exemplo, há a conhecida ordenação por fileiras. Nesse conjunto de alinhamentos, né, cada aluno, segundo a sua idade, desempenho, comportamento,
hora ocupa uma fila, hora outra, ele se desloca o tempo todo numa série de posições que marcam uma hierarquia. O corpo ele sucumbe, né, na categoria de objeto, é um objeto constantemente em movimento, sempre a produzir e a trabalhar até a máxima exaustão, utilizando até os seus últimos limites. Com o decorrer do tempo, a disciplina ela evolui em matéria de otimização, não provendo somente o exercício constante do corpo. Agora exige uma máxima eficiência por parte dele. A função da disciplina não pode ser confundida com a do suplício. Enquanto essa sacrifica e destrói o corpo, a disciplina apropria-se dele com a finalidade de o aproveitar ao máximo. O que, portanto, nós podemos entender é que justamente trata-se de um mecanismo de ordenamento do Estado, certo? Foucault ele vai focar muito nisso, os mecanismos de coerção do Estado e de outras formas de organização que fazem com que os corpos sejam manipulados. Essa manipulação, hoje, ela chega num patamar onde até mesmo aqueles que decidem lutar contra aquilo que eles pensam ser o sistema que os ordena, já possuem um sistema que os ordene anteriormente. Um exemplo, um jovem que resolva transgredir a sua conhecida forma de se vestir, pinte seu cabelo, queira revolucionar aquilo que tradicionalmente se estipulou como sendo o certo e o errado para o modo de se comportar, de se vestir, que se espera de um rapaz ou de uma moça. Esse modo de se protestar, esse modo de se colocar como o diferente diante do outro, ele também já está inserido num contexto de ordenamento dos corpos, porque até mesmo o fugir do padrão, ele já está inserido num movimento pré-ordenado, predisposto, que se fuja desse mesmo padrão. Ou seja, os corpos são manipulados por diversas instituições que querem manter a ordem e é muito importante frisar que Foucault deixa claro nas entrelinhas que os interesses econômicos eles passam a se tornar a cada passagem de época, a cada passagem de século, os interesses econômicos eles se tornam cada vez mais importantes, eles se tornam cada vez mais determinantes para o modo como os corpos serão controlados. Então, você ser subversivo às vezes faz parte de uma ideia econômica, inclusive, né? Então, dada essa relevância de que tudo o que fazemos está sendo controlado por algum tipo de poder coercitivo, é a reflexão que a obra quer nos fazer. Lembrando que Foucault escreve essa obra na segunda metade do século XX, onde em meio aos movimentos estudantis, enfim, naquele momento era um contexto, hoje o contexto é outro. E esse outro contexto que nós vivemos, ele justamente, a obra de Foucault, ela se apresenta como contemporânea e atual em todas as circunstâncias. Porque, como eu disse, até mesmo aquele que procura desviar-se dos padrões estabelecidos como correto ou aceitáveis da sociedade, muito provavelmente está dentro de uma lógica econômico-financeira que busca, através desse movimento de fugir daquilo que se espera que se cumpra, também obtenha-se
bons objetivos financeiros e cumpra-se a função econômico-social que se estabeleceu até então. Bem, essa é uma das possíveis interpretações da obra. Eu espero que vocês... algo que, né, é complicado, né? Porque estão avisando a gente faz tempo. Mas é uma obra de extrema relevância, uma obra de extrema necessidade de ser lida. Algumas obras nós temos obrigação moral de ler. Os Corpos Dóceis, o capítulo 3 apenas, né? O Vigiar e Punir devia ser lido em sua integralidade, mas o capítulo 3, portanto, é esse. Trata sobre esses assuntos, é lógico que ele se estende, faz uma longa análise sobre todas as formas de posição coercitiva, mas para uma análise geral da obra, acredito que seja o suficiente. Caso você tenha alguma dúvida, você pode ficar à vontade para me perguntar e me procurar aí nos meios que temos aí, Instagram, Facebook, enfim, aonde você precisar. Eu agradeço a atenção de vocês e um forte abraço a todos.